Audiobook Tchau, Querida. O Diário do Impeachment, de Eduardo Cunha com Daniela Cunha. Capítulo 5. Impeachment de Collor. Quem com golpe fere, com golpe será ferido. Fernando Collor tomou posse em 15 de março de 1990, junto com Itamar Franco, tendo José Sarney lhe passado a faixa. Isso apesar de todas as agressões que existiram durante a campanha, com ameaças e processos judiciais, além de animosidade entre eles. Collor teve que procurar Sarney antes de tomar posse, com o objetivo de antecipar a nomeação de Ibrahim Eris como presidente do Banco Central. Ele fez isso porque precisava que a sabatina e a aprovação do nome pelo Senado fossem realizadas logo. Para o presidente eleito, era importante assumir já com a equipe econômica completa, visando um plano ainda não conhecido pela população. Sarney atendeu ao pedido e encaminhou a nomeação do novo presidente do Banco Central. Eris teve o nome aprovado e tomou posse no mesmo dia que Collor. Durante esse período, circularam muitas especulações sobre o que Collor faria para debelar a hiperinflação. As hipóteses levantadas eram muitas, inclusive com a decretação de um longo feriado bancário. Essas especulações aumentaram depois que o eleito pediu ao ainda presidente essa nomeação antecipada. E continuaram, uma vez definida a composição da equipe econômica, quando Collor escolheu como ministra da Fazenda uma assessora da campanha, Zélia Cardoso de Mello, ainda com pensamentos desconhecidos da sociedade em geral. No dia seguinte à posse, estourou a bomba. Nem os mais próximos da campanha de Collor souberam antecipadamente. Foi decretado um feriado bancário de 3 dias. A mudança da moeda de cruzado novo para cruzeiro e o bloqueio das poupanças, investimentos e contas bancárias acima de 50 mil cruzados novos, o chamado confisco. Além disso, houve o congelamento de preços e salários e outras medidas que deixaram o país em polvorosa. O interessante é que, durante a campanha do segundo turno, Collor dizia que seria o petista Lula que, caso eleito, decretaria o confisco. Collor, provocado antes da posse a falar dos seus planos, resumiu que deixaria a direita indignada e a esquerda perplexa. Entretanto, ninguém interpretaria isso como algo semelhante ao que viria a seguir. O dinheiro bloqueado seria devolvido após 18 meses, em 12 parcelas mensais, com uma correção expurgada e juros de 6% ao ano. Esse foi o chamado Plano Collor, e provavelmente o maior erro de Collor. Certamente contribuiu em muito para o seu impeachment. Dentro do conjunto de medidas, Collor também abria o país às importações e acabava com algumas reservas de mercado da indústria brasileira, como prometido na campanha. Ele passou a submeter a indústria nacional à competição dos produtos de fora, visando beneficiar a sociedade com produtos de qualidade superior e preços menores. Mas, enquanto isso não acontecia, por ser algo que leva algum tempo, o resultado imediato foi a desestruturação na linha de produção de uma parte das indústrias, que perderam muito dinheiro, fazendo com que o presidente arranjasse adversários poderosos no início de seu governo. Ficou bastante conhecida na época a frase de Collor de que o Brasil fabricava carroças como automóveis. Após a abertura, o país conheceu a oportunidade de ter carros de todas as nacionalidades, o que trouxe mais montadoras para se instalarem por aqui. Apesar de ter sido eleito com grande financiamento empresarial de todos os setores da economia, Collor achava que nada devia a eles. Pelo seu raciocínio, ele já teria pago a fatura, livrando a elite empresarial de um eventual governo de Lula, o que, certamente, naquele momento, implicaria mais perdas para essa elite.
Francisco Rezec, que havia sido o presidente do TSE na eleição, tornou-se o ministro das Relações Exteriores. Isso abriu uma vaga no STF, para a qual o presidente nomeou Marco Aurélio Melo, seu primo. No ano de 2020, ele se transformou no decano do STF, ou seja, o ministro que por mais tempo ocupa a corte, depois da aposentadoria de Celso de Mello, que tinha sido nomeado por Sarney. Collor iniciou o governo sem uma base parlamentar para enfrentar os embates que teria, inclusive para aprovar o Plano Collor, editado por medida provisória, a MP 168. Apesar dos entraves enfrentados, ele consegue aprová-la. A MP se tornou a Lei número 8.024, de 12 de abril de 1990. As medidas provisórias tinham sido a solução da Constituinte para a substituição dos decretos-lei. Uma MP, depois de editada, passava a vigorar imediatamente como lei, por um determinado prazo, até a sua deliberação pelo Congresso Nacional. Elas foram inspiradas na Constituição italiana, que funciona como modelo semelhante. Depois da posse de Collor, me tornei grande amigo e interlocutor frequente de Jorge Serpa, guru político das organizações Globo. Ele acabou me passando a decisão da cúpula da emissora de nomear Alberico de Souza e Cruz, o grande defensor de Collor, como diretor da Central Globo de Jornalismo. O objetivo era apoiar o governo e lhe dar sustentação na cobertura jornalística diária. Alberico substituía o renomado Armando Nogueira, profissional muito querido no meio e que foi aposentado pela Globo em um movimento que também provocou desgaste de Collor perante os profissionais da imprensa. A alçada de Alberico ajudou o presidente a enfrentar a impopularidade das medidas adotadas e não perder o capital político obtido com as eleições. Na época, a oposição da Globo seria devastadora. Collor também teve um duro embate com a Folha de São Paulo, por conta da invasão do jornal por fiscais da Receita Federal e agentes da Polícia Federal, instituições comandadas por Romeu Tuma. Uma invasão como essa era um fato que não havia ocorrido nem durante a ditadura. Isso não só prejudicou a imagem de Collor, como aumentou a disposição do maior jornal do país em se manter bastante crítico ao governo. Apesar da perda de uma parte de sua popularidade com essas medidas, o presidente ainda mantinha grande índice de aprovação, constatada por uma pesquisa do Datafolha divulgada à época, que aferiu 66% de apoio às medidas do Plano Collor. Essa foi uma das ações que levaram o presidente a conseguir o apoio do Congresso Nacional para aprová-las. Além disso, havia o fato de a eleição ser ainda recente, com propostas ousadas de tentativa de combate à hiperinflação. Além disso, as eleições legislativas iriam ocorrer em outubro. Collor, apesar de não ter maioria, conseguiu aprovar as medidas necessárias de forma rápida. Fora isso, contou com a ajuda do tempo. A partir de junho daquele ano, o Congresso entraria no modo eleição para a escolha dos novos representantes da Casa. Com isso, o quórum foi ficando cada dia mais baixo, com menos presença de deputados e senadores. Isso diminuía a chance de rejeição de suas primeiras medidas. Assim, ele foi levando a situação até a eleição do novo Congresso. Collor buscou interferir para eleger aliados na Câmara, no Senado e também nos estados. Ao mesmo tempo, ocorriam eleições para governadores. O PMDB tinha a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com Paes de Andrade na presidência da Câmara e Nelson Carneiro na presidência do Senado. Ibsen Pinheiro, líder do PMDB na Câmara, conduziu o partido, que tinha 235 deputados, para votar contra o Plano Collor. Mas cerca de 100 desses parlamentares não o acompanharam e deram a maioria necessária para a vitória governista. A hiperinflação tinha sido debelada, mas a crise econômica era enorme.
O mercado operava sem liquidez, e sem liquidez não havia recursos para investimentos. Isso sem contar a situação recessiva causada pela dura medida de bloqueio das poupanças e saldos de contas bancárias e de investimentos. Mesmo com um índice de popularidade forte, essa força não era capaz de se transmutar em apoio nas urnas. O confisco cobrava seu preço. Não a ponto ainda de tornar Collor fora do jogo político, mas o suficiente para fazê-lo um ator sem influência nas eleições que seriam realizadas em primeiro turno em 3 de outubro e em segundo turno em 15 de novembro de 1990. Abertas as urnas, os resultados mostravam um Collor derrotado em números absolutos. Leonel Brizola, do PDT, elegeu-se governador do Rio de Janeiro. Luiz Antônio Fleury, do PMDB, apoiado por Orestes Quércia, tornou-se governador de São Paulo. Além de derrotas em vários estados importantes, o apoio de Collor havia sido discreto nas campanhas. A vitória de opositores que debateram na corrida eleitoral as medidas de bloqueio dos ativos da população teve também por consequência a não eleição de um Congresso alinhado ao governo. Era o início de mais dificuldades que desaguariam no processo de impeachment. Em número de governadores aliados, Collor até teve maioria, 15 eleitos. No Senado, que renovava 1/3 de suas cadeiras, o PRN, partido de Collor, fez apenas 2 cadeiras. Na Câmara, o partido do presidente elegeu somente 40 deputados, cerca de 8% do total da casa. A maior bancada ficou com o PMDB, mesmo assim reduzida a 235 deputados. Da legislatura anterior para 108, ou cerca de 22% da composição total. Aliado de Collor, o PFL fez a segunda bancada com 83 deputados, cerca de 17% da Câmara. Na contagem total, o presidente não conseguiu maioria nem na Câmara nem no Senado. Seria necessário fazer composições políticas para governar. As eleições trouxeram ainda uma enorme dor de cabeça para Collor, em função da disputa em seu estado, Alagoas. O então deputado Renan Calheiros, líder do governo na Câmara, disputava o governo contra o então deputado Geraldo Bulhões, que acabou se elegendo com maior ostensivo de aliados de Collor. Calheiros, inconformado com a derrota e achando que Collor o havia traído e apoiado Bulhões, fez denúncias públicas contra Paulo César Farias, o famoso PC Farias, aliado de Collor na campanha. Somadas às outras denúncias contra o mesmo PC, vindas do então presidente da Petrobras, os estragos à imagem do governo se ampliavam, com enorme repercussão na mídia. As desavenças com Renan Calheiros eram anteriores àquela eleição. Na época em que Collor havia sido governador de Alagoas, Renan tinha sido candidato a prefeito de Maceió e perdido a eleição. Depois, quando Collor se filiou ao PRN e pediu a Renan que o acompanhasse, este se recusou inicialmente e só o fez depois que o ex-governador disparou nas pesquisas eleitorais, mostrando que poderia vencer a disputa. Rezava a lenda, à época, que Renan havia pedido muitos benefícios para essa filiação, já que teria de deixar o PMDB, e considerava que o risco precisava ser compensado. Collor achava que Renan deveria ir sem pedir nada, pois tinha contado com todo o seu apoio na eleição para a prefeitura de Maceió. Mesmo com a filiação espontânea de Renan, Collor não teria perdoado a hesitação e, por essa razão, havia preferido a eleição de Geraldo Bulhões, mais leal a ele. Contudo, faltou calcular que a derrota de Renan ao governo alagoano poderia causar um rompimento ruidoso, como de fato ocorreu.
A animosidade de Renan Calheiros para comigo vem desde essa época, porque eu era aliado de Collor e Renan acreditava a mim algumas atuações na citada disputa eleitoral, embora eu nunca tivesse participado do processo eleitoral de Alagoas nem ostentasse, nessa fase da vida, o peso político que passei a ter anos mais tarde. Sarney, depois de um embate jurídico, conseguiu se candidatar nessa eleição ao Senado pelo Amapá. Acabou se elegendo. Era mais um a engrossar a fileira dos críticos a Collor no Congresso. Assim, a 49ª legislatura do Congresso Nacional foi eleita para o período de 1º de fevereiro de 1991 a 31 de janeiro de 1995, sendo que, na Câmara e no Senado, foram eleitos presidentes, respectivamente, o deputado Ibsen Pinheiro, líder do PMDB e adversário de Collor, e o senador Mauro Benevides, também do PMDB, que detinha as maiores bancadas das duas casas. Nenhum dos dois eram aliados ao governo federal. Logo em seguida, à posse do novo Congresso, fui nomeado presidente da Telerge, à época a estatal de telefonia do Rio de Janeiro, de bastante relevância no cenário do Estado. Apesar das críticas públicas de falta de experiência no setor, realizei um trabalho de gestão bastante elogiado, inclusive com o pioneirismo da telefonia celular no país por essa empresa. Nesse momento, o Plano Collor dava sinais de fadiga. Collor lançou o Plano Collor II, com novas medidas que precisavam de aprovação do Congresso e enfrentava o desgaste que a situação econômica causava na popularidade de seu governo. As dificuldades com o Congresso eram enormes, já que este era composto por uma oposição forte do PT, que nunca tinha esquecido o resultado das eleições, além de nomes de peso como Mário Covas, outro derrotado por Collor nas eleições, e José Sarney, que, por razões óbvias, fazia oposição ao governo, por ter sido vítima de agressões na campanha eleitoral. O PMDB era contrário a Collor e tinha muitas divisões, mas Orestes Quércias ditava os rumos do partido. Ulisses Guimarães, embora ainda uma liderança forte, tinha perdido o comando real da sigla para Quércia. Collor passou o ano de 1991 envolvido com as dificuldades da economia. Trocou o comando da Fazenda, colocando Marcílio Marques Moreira no lugar de Zélia Cardoso de Mello. E, antes disso, havia colocado o então senador Jarbas Passarinho no Ministério da Justiça, no lugar de Bernardo Cabral, encarregando-o da articulação política. Sem muita paciência para o jogo político, algo que ele mesmo hoje reconhece, Collor se descuidou da eleição desse novo Congresso e não lhe deu a atenção devida, gerando um distanciamento que cobraria seu preço no auge da crise. Com o PRN e PFL à frente, Collor ia aos trancos e barrancos enfrentando as votações do Congresso e tentava uma aliança para que o PSDB se tornasse um aliado. Para isso, pretendia entregar o Ministério da Fazenda para José Serra e o das Relações Exteriores para Fernando Henrique Cardoso. Com isso, pretendia dar equilíbrio ao governo. O então presidente tinha admiração pelo PSDB, tanto que, como já mencionei, quis compor chapa com Covas e depois se movimentou para Fernando Henrique Cardoso substituir Itamar como vice-presidente. Collor encontrava ressonância em parte do PSDB, principalmente com Fernando Henrique, que queria fazer parte do governo. Quando o PSDB levou para votação interna a decisão de entrar para o governo, o grupo liderado por Fernando Henrique Cardoso perdeu por um voto, justamente o de Mário Covas. Ressentido com as derrotas da eleição presidencial e ao governo de São Paulo em 1990 para o grupo de Quércia. O PSDB já tinha uma série de outros cargos escolhidos para lhe serem entregues por Collor. Entre eles estava a presidência da Telesp, a estatal de telefonia de São Paulo, reservada para Sérgio Mota, conhecido operador financeiro das campanhas tucanas. Mais tarde, Mota viria a ser o ministro das Comunicações do governo de Fernando Henrique Cardoso.
Com o fracasso da ideia de trazer o PSDB para seu lado, Collor fez uma reforma ministerial e colocou no governo nomes como Jorge Bornhausen e Célio Borja, entre outros, para passar a imagem de que trazia um grupo de notáveis. Ele iria usar parte dos cargos do governo para composições políticas, na tentativa de ter uma maioria estável no parlamento. Dentre os ministros retirados por Collor estava Francisco Rezec. Para compensar sua demissão, o presidente o reconduziu ao STF. Durante seu mandato, foram nomeados 4 ministros do Supremo: Marco Aurélio de Mello, Ilmar Galvão, Carlos Veloso e Francisco Rezec. A fatura dessas mudanças Collor veria tempos depois. Tanto Marco Aurélio quanto Rezec se declararam impedidos em todas as votações que envolviam o presidente, incluindo o rito do impeachment e da ação penal da qual ele foi vítima depois. Logo em seguida surgiu uma bomba, a briga com o irmão Pedro Collor, administrador dos negócios da família e que, em entrevista à revista Veja, fez graves denúncias contra o presidente e seu governo. As razões da repentina aparição de Pedro passavam por um suposto apoio de Collor à montagem de um jornal em Alagoas, conduzido pelo grupo político do PC Farias. Essa publicação seria concorrente do próprio jornal da família Collor, administrado por Pedro. Em função das denúncias, foi instalada uma CPMI mista no Congresso Nacional. O PFL colocou o então deputado Benito Gama na presidência da comissão e o PMDB alçou o então senador Amir Lando à relatoria. Isso já indicava as dificuldades que Collor teria pela frente, sem contar a forte atuação do PT. O presidente perdia ainda mais apoio nas ruas e a CPI avançava com vazamento de informações para a imprensa e uma operação feita pelo PT, ainda sedento de vingança pela derrota de Lula nas eleições presidenciais. A CPMI contava também com a articulação de Mário Covas com o mesmo sentimento. Sem entrar no mérito das denúncias e do detalhamento do processo, a CPMI repassava fatos inéditos para diversos veículos jornalísticos, e tudo levava a uma deterioração da situação política. PMDB, PT e PSDB tinham se juntado com o mesmo objetivo. Collor começou a perder autoridade em função das mudanças feitas para criar uma base que nem sempre obedecia às orientações do governo. O grande exemplo disso, que poderia até ter evitado o impeachment, foi a tentativa de acordo com o PMDB por meio de Orestes Quercia. Ele pediu ao governo federal um financiamento elevado para evitar a quebra do Banespa, usado por ele para eleger Fleury, seu sucessor em São Paulo. Collor quis atender, mas foi impedido pela equipe econômica, sob o comando de Marcílio Marques Moreira, que não quis socorrê-lo ou entendeu que não poderia fazê-lo. Essa situação deixou Collor praticamente à beira da derrocada. Naquele momento, o apoio do PMDB seria fundamental para que ele se mantivesse na presidência. Um grupo de notáveis, comandado por Jorge Bornhausen, queria que Collor renunciasse. O presidente, contudo, descartava a ideia. Dizia preferir enfrentar o processo todo. Em 13 de agosto de 1992, Collor cometeu um erro estratégico. Ele convocou a população para ir às ruas no domingo seguinte, dia 16, vestida de verde e amarelo. Pretendia mostrar que a maioria dos brasileiros era contra o seu afastamento. Só que a oposição também fez sua convocação. No caso, pedindo que aqueles que fossem às ruas usassem o preto, demonstrando contrariedade ao presidente. Houve mais gente contra Collor do que a favor. Collor usava a Rede Nacional de TV para se defender das acusações e tentar reverter o desgaste, mas não obteve sucesso. A essa altura, os meios de comunicação estavam em forte campanha contra ele, inclusive a Rede Globo, que o havia apoiado no passado.
A coincidência de exibição da minissérie Anos Rebeldes sobre o movimento estudantil de resistência à ditadura de 1964 insuflou os estudantes a protestarem contra Collor, os chamados caras pintadas. Parecia que a Globo procurava se redimir por ter apoiado a ditadura e a eleição de Collor, querendo mostrar alguma isenção, atacando bastante o presidente. A falta de imparcialidade agora era contra Collor. Enquanto isso, um modelo de negócios feitos pelo SBT, a Telecena e viabilizado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, estava dando um forte lucro para a TV de Silvio Santos, irritando a Globo. Ao mesmo tempo, a emissora líder de audiência estava tendo sérios problemas com as parcelas de um empréstimo elevado, obtido na Caixa Econômica Federal para a construção do Projac. Esse empréstimo estava sendo contestado, mas a Globo foi obrigada a antecipar o pagamento do que devia. Além disso, havia a revolta da direção da Globo, com a divulgação de que recursos de Paulo César Faria teriam sido usados para financiar a compra da rede de televisão CNT, por meio do ex-deputado José Carlos Martinez, aliado de Collor. Os registros jornalísticos do jornal O Globo, do dia 12 de setembro de 1992, mostram que Lula, em companhia de Aloísio Mercadante, foi visitar Roberto Marinho para pedir apoio para o impeachment de Collor. Para mim, trata-se de um exemplo de contradição histórica do PT e do erro de ter conduzido aquele processo de impeachment, ao mesmo tempo que demonstrava como as organizações Globo tinham um papel político fundamental no processo. Surgiram então as denúncias de um ex-motorista, de uma secretária de Collor e da compra de um veículo Fiat Elba. Acusações desproporcionais para o contexto, mas que se tornariam escandalosas e merecedoras da aprovação do relatório da CPMI, que viria a motivar o pedido de abertura do processo de impeachment. Em duas tentativas, atuei junto a Jorge Serpa para alterar o posicionamento da Globo em relação a Collor. Na primeira, consegui que Roberto Marinho fosse almoçar com o presidente em um domingo, na sua residência em Brasília. Mais tarde, encontrei o Dr. Roberto no hangar da empresa líder, no aeroporto Santos Dumont, junto de Jorge Serpa. O dono da Globo nos relatou a conversa e disse que, se Collor fizesse o que lhe prometera, teria uma sobrevida. O que o presidente prometeu e não conseguiu cumprir era o fim da operação da Telecena do SBT com os Correios. Mas, naquele momento, ele já não conseguia mais mandar no governo e era sabotado pelos subordinados. O não cumprimento dessa promessa fez Roberto Marinho deixar o Rio seguir seu curso. Ele não alterou a orientação da Globo sobre a abertura da crise, o que inviabilizava cada vez mais a sustentação de Collor, apesar de Alberico de Souza Cruz ter sido colocado na direção de jornalismo para ajudar o presidente. A segunda tentativa foi com Roberto Irineu Marinho, com quem eu mantinha diálogo na época, por causa do interesse das organizações Globo em entrar no setor de telefonia celular. Também contribuía para esse diálogo o fato de a Telerge, que eu presidia, ter como maior fornecedor a NEC, que pertencia ao grupo da família Marinho. Roberto Irineu estava comandando a cobertura do Jornal Nacional e propus a ele uma conversa com Collor para aparar as arestas. Ele aceitou desde que fosse convidado pelo presidente, já que a relação entre ambos não era como a cultivada entre o pai dele e Collor. Solicitei ao embaixador Marcos Coimbra, então secretário-geral da presidência, que pedisse a Collor que convidasse Roberto Irineu. O embaixador respondeu que o presidente conversaria, desde que a solicitação partisse do empresário. Propus ao embaixador que, em nome da necessidade desse diálogo, importante para tentar salvar Collor, driblasse a situação. Ele simplesmente poderia telefonar a Roberto Irineu e convidá-lo em nome do presidente, e poderia dizer a Collor que o empresário havia pedido o encontro. Isso superaria o impasse, já que ninguém iria contestar quem convidou quem e o encontro aconteceria.
Com receio, o embaixador não quis ir em frente. Nesse momento, senti que seria difícil reverter a situação, já que não havia humildade suficiente para a superação das divergências. Em 26 de agosto de 1992, a CPMI aprovou o relatório final e no dia 1º de setembro foi protocolado o pedido de abertura do processo de impeachment, assinado pelos presidentes da OAB, ABI, CUT e UNE, e prontamente aceito pelo então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, do PMDB. Ibsen era adversário de Collor. Collor teve 29 pedidos de impeachment apresentados durante o curso de seu mandato até essa data, mas o único a ser aceito foi esse. O pedido era de conteúdo meramente político, sem nenhuma acusação que pudesse ser considerada crime de responsabilidade, o que não se aplicava a Collor naquela situação, já que se tratava de supostos crimes comuns ou eleitorais, alguns praticados antes da posse. A Constituição é clara quando diz que o presidente, além de não responder por atos praticados antes da assunção ao cargo, nos crimes comuns praticados no exercício da presidência, responde mediante a denúncia, que deve ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao STF e levada à Câmara para autorização. Se autorizada, ela é aceita ou não pelo STF. Caso aceita, o presidente é afastado por 180 dias e cabe ao STF e não ao Senado seu julgamento. No caso recente de Michel Temer, por 2 vezes a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncias de crime contra ele ao STF, denúncia que foi enviada à Câmara dos Deputados para a avaliação da autorização ou não. A Câmara, em ambas as oportunidades, negou a autorização, sobrestando o processo até o fim do mandato de Temer, passando a denúncia, já com ele na condição de ex-presidente, a tramitar nas instâncias inferiores devido à perda do foro privilegiado. No caso de Collor, à época estava em vigor a jurisprudência que determinava que o ocupante do cargo não perdia o foro após a sua saída. A Procuradoria-Geral da República apresentou, depois do afastamento de Collor, denúncia ao STF pelos supostos crimes relatados na CPMI e objetos do pedido de abertura do impeachment. Isso atesta que as acusações contra Collor não eram por crimes de responsabilidade, e sim crimes comuns. Eles não poderiam ter sido objeto de impeachment. A denúncia tornou-se a ação penal número 307 no STF. Collor, em dezembro de 1994, em julgamento que levou 4 dias, acabou absolvido de todas as acusações, mesmo com Marco Aurélio de Mello e Francisco Rezec se dando por impedidos. Depois, em 2007, 15 anos após o impeachment, a Procuradoria-Geral da República apresentou nova denúncia sobre outros fatos do governo Collor. A Ação Penal 465. Em 24 de abril de 2014, o ex-presidente também foi absolvido, quase 22 anos depois de ter deixado o governo. As entrevistas públicas de Ibsen Pinheiro, já falecido, veiculadas em 2015 e 2016, quando do processo de impeachment de Dilma, trouxeram declarações dele considerando o processo de Collor como político. Ele disse que aceitou o pedido de abertura do processo com o objetivo de, segundo ele, evitar uma crise institucional, com uma arbitragem política e não uma arbitragem militar. Era um argumento absolutamente sem sentido, pois não havia sinal de nenhum tipo de intervenção militar. Isso parece mais uma justificativa do seu ato, em função da inexistência de crime de responsabilidade. Naquele momento, não havia previsão legal para o impeachment, já que a lei que o regulava era de 1950, a Lei número 1079. Durante o governo Sarney, um pedido de impeachment foi rejeitado pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados, no exercício da presidência, Inocêncio de Oliveira, por falta de previsão legal. Houve, à época, recurso ao STF que manteve a decisão de Inocêncio. Collor entrou com mandado de segurança no STF contra os atos de Ibsen Pinheiro, mas perdeu.
foi mantida a decisão sobre o processo de impeachment sobre o rito adotado por Ibsen Pinheiro, que não tinha previsão legal, mas foi considerada matéria interna corporis. Collor só venceu no aumento dado ao prazo de defesa, de 5 para 10 sessões, conforme determinado pelo STF. Na decisão do STF foram utilizados trechos de um livro de Paulo Brosardi sobre o tema do impeachment. A decisão foi tomada com quórum reduzido, já que Marco Aurélio Melo e Francisco Rezec deram-se por impedidos. Com essa decisão do STF, Collor perdeu todas as chances de uma reviravolta no processo. Mesmo a decisão de que o Senado iria ter de confirmar a autorização da Câmara não era levada em conta, pois a certeza da aprovação do pedido de abertura do processo e do impeachment era tão grande que ninguém queria discutir nada, tão somente apressar o processo e votar logo antes das eleições municipais. Ibsen Pinheiro relatava nas suas entrevistas que Collor não tinha mais nenhum apoio e o desfecho era inevitável. Com isso, ele justificava os seus atos que foram contestados no STF, mas mantidos pela decisão do plenário da Corte, inclusive o da votação aberta em plenário. Itamar Franco, o vice-presidente já afastado de Collor, começava a articular publicamente seu futuro governo, recebendo governadores e deputados que iam lhe dar apoio e, com isso, se cacifarem para ocupar espaços na esfera federal, dentro da máxima de que não se tira presidente, mas sim se coloca presidente. À frente do processo, PT, PSDB e PMDB preferiram tirar Collor para o desconhecido e manter Collor fraco e depois ter mais chances de sucedê-lo. Quem mais errou foi o próprio PT, que tinha a eleição certa para que Lula sucedesse a Collor e embarcou numa vingança que acabou criando condições para que uma alternativa a ele fosse construída. O que acabaria ocorrendo e Lula veria sua derrota nas 2 eleições seguintes. Para a contagem dos votos favoráveis à abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, instalou-se na coordenação Rosiana Sarney, então deputada e filha de José Sarney. Ela era quem mapeava todos os votos, excedendo um papel relevante, reafirmando ainda mais o caráter político desse processo de impeachment. Em um andamento muito rápido, em 29 de setembro de 1992, dia do meu aniversário, houve a votação na Câmara, onde Ibsen havia decidido, sem nenhuma previsão regimental, a votação aberta e chamada em ordem alfabética dos deputados. Collor, com isso, após a primeira traição na chamada dos deputados de letra A, viu seus apoiadores nas chamadas seguintes mudarem o voto. Eles já anteviam o resultado. Em um processo dessa natureza, ninguém quer ficar ao lado da derrota. Isso sem contar que vários deputados deixaram para votar na segunda chamada e com a derrota de Collor já confirmada. Manifestaram-se contra o presidente numa tentativa de sobrevivência política e para não sofrer ataques da mídia. O conhecimento histórico desse fato foi determinante para a decisão que eu tomei quando da votação do impeachment de Dilma. Na votação da abertura do processo de Dilma, não fiz uma segunda chamada, como havia feito Ibsen. Chamei uma segunda vez apenas quando terminada a votação de todos os deputados de um estado. Isso, como eu explicarei adiante, foi fundamental para evitar as manobras de Dilma. Não é verdade que Collor não tinha mais nenhum apoio no Congresso e, portanto, não conseguiria evitar a abertura do processo de impeachment. Poucos dias antes, ele tinha participado de um famoso jantar com a presença de deputados em número suficiente para evitar a aprovação da abertura do processo de impeachment, o que equivaleria a 1/3 das cadeiras. O problema era o patrulhamento da mídia, o voto aberto às eleições municipais, a pressão dos partidos e a dificuldade de Collor mostrar que poderia ter governabilidade, caso evitasse a abertura do processo de impeachment. Houve deputado que, para se esconder, viajou com a família para a Disney.
Na hora da votação ficou nervoso com a pressão e quis voltar, mas não teve mais jeito. Collor teve 441 votos favoráveis à abertura do processo de impeachment e apenas 38 votos contrários, além das ausências, que são equivalentes a votar contra a abertura, pois cabe ao quórum de 2/3 para aprovar, não importando o número de votantes. O fato de a votação ter sido feita às vésperas das eleições municipais de 1992 fez do evento um espetáculo teatral. Muitos deputados eram candidatos a prefeitos e fizeram do seu voto um palanque eleitoral. A Globo e outras emissoras transmitiram ao vivo toda a sessão. Todos os votos em chamadas nominais com direito a declarações de votos longas e cada deputado que comparecia ao microfone para explicar sua escolha. O líder do governo na Câmara era o filho de Antônio Carlos Magalhães, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, que depois viria a ser presidente da Câmara. Ele viu o seu liderado Benito Gama, presidente da CPMI, votar contra Collor e desabafou. Disse que Benito trocou a relação de anos por um destaque na mídia. Por causa do episódio, Benito teve dificuldades no seu estado, chegando a perder eleições pela falta de apoio eleitoral do grupo de Antônio Carlos Magalhães. Curiosamente, retornou à Câmara em 2014, votando também contra Dilma. Em menos de 2 dias, Collor foi afastado, diferente de Dilma, que levou 25 dias. Iniciou-se o processo no Senado com a posse provisória de Itamar Franco. Ele montou um governo de coalizão, com franca maioria. Quem fez o impeachment não poderia deixar o país sem governabilidade. A composição do governo de Itamar Franco foi difícil no início, pois teria de agradar a todos que haviam votado contra Collor. Itamar queria colocar José Serra como ministro da Fazenda e Fernando Henrique Cardoso como ministro das Relações Exteriores, repetindo o que Collor havia aventado anos antes. Quércia vetou o nome de Serra como ministro da Fazenda. Itamar aceitou e acabou nomeando Gustavo Krause para o posto. O tucano Fernando Henrique Cardoso, contudo, foi feito ministro. Conseguia, assim, o seu objetivo de ser chanceler do país, não importando em qual governo fosse. Eu tinha excelentes relações com Itamar Franco desde a campanha eleitoral, quando ajudei a demovê-lo da ideia de renunciar à candidatura. Cultivava o hábito de visitá-lo no gabinete da vice-presidência todas as vezes que ia a Brasília. Com o acirramento da crise com Collor, me mantive leal ao presidente, e isso fez com que me distanciasse de Itamar. Ele atribuiu a mim um grampo telefônico, ocorrido no Rio de Janeiro, quando ele estava hospedado no Hotel Glória e conversava com uma jornalista. O episódio ficou famoso porque ele estaria supostamente cantando a profissional da imprensa. Não tive nada a ver com isso, mas Itamar era teimoso e vivia cercado de assessores de juiz de fora, que lhe enchiam a cabeça com intrigas de fatos inverídicos. Ele costumava acreditar e, a partir daí, mesmo antes da votação de abertura do processo de impeachment, passou a me considerar inimigo. O processo do impeachment de Collor foi julgado no Senado em 29 de dezembro de 1992, mesmo depois de Collor ter renunciado ao mandato, o que deveria ter paralisado o trâmite. No entanto, o instinto de perseguição era de tal ordem que não bastava tê-lo tirado da presidência, era preciso torná-lo inelegível para as eleições futuras. Collor esteve muito perto de obter os votos para impedir a derrota no Senado. Ali, uma articulação estava sendo feita pelo então senador Ney Maranhão, do PRN, que buscava acertar com um senador de cada estado para, assim, ter o número de 1/3 dos votos necessários para impedir a condenação do presidente. Houve quebra de acordo por parte de alguns senadores que já tinham se comprometido com a estratégia, que envolvia a nomeação de alguns deles para o futuro ministério. Também estava acertado o controle de cargos federais nos seus estados, o que naquele momento poderia fortalecer muitos desses políticos. Collor, que acompanhava a articulação, quando viu que havia risco de não dar certo, optou pela renúncia.
Ele pretendia salvar seus direitos políticos e, com isso, poder se candidatar em 1994. No entanto, o presidente do STF à época, Sidney Sanches, que ocupava a presidência do Senado para o julgamento do impeachment, optou por submeter ao plenário do Senado a continuidade ou não do julgamento. Por óbvio, venceu a continuidade, tendo o Senado levado adiante o processo de impeachment de um ex-presidente, fato absurdo e impensável. Collor não teve a mesma sorte de Dilma, que contou na votação do julgamento do seu impeachment com uma ajuda do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que presidia aquela sessão e permitiu a separação da punição, tirando a inexigibilidade dela. Ou seja, o Senado julgou Collor, ex-presidente, e o tornou inelegível, e julgou Dilma presidente, mas permitiu sua elegibilidade. 2 pesos e 2 medidas. Participei ativamente da luta para evitar o impeachment de Collor. Assisti a todas as traições sofridas por ele. Vi os absurdos das decisões antirregimentais de Ibsen Pinheiro para controlar os procedimentos. Acompanhei também a forma totalmente acelerada do processo, em que se pretendia concluir a votação antes do dia das eleições municipais, a fim de que não houvesse nenhum risco de alteração. Fernando Henrique Cardoso fez a intermediação do diálogo com a Globo, pois tinha ótimas relações ali, e, a partir de então, seria o interlocutor constante com a empresa durante o futuro governo Itamar Franco. Com certeza, o aprendizado de todo esse processo do impeachment de Collor foi fundamental para que eu, no exercício da presidência da Câmara, sem desrespeitar o regimento da Casa, como fez Ibsen Pinheiro, pudesse encaminhar os trâmites sem nenhuma chance de ser derrotado por Dilma na abertura do seu impeachment. Isso poderá ser visto nos detalhes que serão apresentados nos capítulos seguintes. O PT comemorou a vitória da queda de Collor como se fosse a vitória das eleições. Só que isso acabou por jogar fora a potencial eleição de Lula em 1994, pois permitiu que as forças contrárias ao PT se reagrupassem sob a nova situação, debaixo de um novo plano econômico. O PT acabou saindo menor em 1994 do que tinha saído em 1989. Mais tarde, durante o processo eleitoral, já antevendo a derrota nas eleições de 1994, quis usar o mesmo método que tirou Collor, tentando ainda o impeachment de Itamar Franco. O pedido, assinado pelo então deputado e hoje senador Jacques Wagner, não prosperou. Isso sem contar que, mesmo após essa derrota em 1994, continuou usando o mesmo método com os pedidos de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso. Mais tarde, o PT viria a sofrer o mesmo processo que impôs a Collor e tentou impor a Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. E, no caso, chamou isso de golpe, de onde se conclui que quem com golpe fere, com golpe será ferido. E se você gostou desse audiobook, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações. Playlist do audiobook completo na descrição desse vídeo. Gratidão a todos.